Eu começo agradecendo, primeiro esclarecendo, não se assustem, é porque com a idade a gente vai enxergando menos, então aqui não se assustem, não é com esse volume de folhas, mas é que eu preferi falar nos altos. E eu cumprimento a mesa, pedindo licença ao presidente da mesa para cumprimentar o presidente da Anacrim, na Bahia, o doutor Maurício Matos, e na plateia o doutor César Farias, que me distinguiram com esse convite para vir aqui nesse dia de hoje, nesse primeiro encontro baiano da Associação Nacional de Advocacia Criminal, para falar e estabelecer um diálogo. Falarmos fora dos autos, mas com repercussão nos autos. Me foi dada a liberdade de escolher um tema, e eu escolhi o sistema de justiça criminal e a pena de prisão. Reflexões necessárias foi o subtítulo e o complemento que diz bem do que eu pretendo estabelecer aqui. Um diálogo e reflexões. Vi, inclusive, nos palestrantes anteriores, que é este realmente o mote. Eu, inclusive, elogio, eu não pude estar aqui ao longo do evento, e elogio a comissão organizadora em um elogio que deveria ser desnecessário pela forma como compôs as palestras, o fato de as palestras estarem a cargo de mulheres e homens, e registro ainda a esperança de que em um próximo encontro possamos também saudar a diversidade étnica, que também a classe dos advogados e o mundo jurídico reflete neste Brasil, de tantas cores, credos e crenças, e nesta Bahia, onde antes do nascimento de Rui Barbosa, o Águia de Aia, em 5/11/49, nasceu o advogado Luiz Gama, o patrono da abolição da escravidão do Brasil, em 1930. Eu me emociono porque nós estamos na Bahia, e é disso tudo que se fala, e que eu falo, quando aqui também estou, na condição de mulher, de negra, apesar dos cabelos disfarçados agora, esses dias, mas é de tudo isso também que a gente fala. E, ainda introdutoriamente, eu quero destacar que eu não estou muito alheia, porque eu sou OAB 8366, aí já me entreguei, não só pela cor de cabelo, mas pelo número da OAB, já entreguei a idade. Eu sou OAB 8366, suspensa em função do ingresso na magistratura em 5 de dezembro de 1990. Então, eu fui advogada criminal, advoguei por 5 anos antes de entrar na magistratura, não façam contas, por favor, mais 5 anos antes de entrar na magistratura, e sei o que é ser um advogado e o que é ser um advogado criminal. Num tempo, inclusive, nós estamos num período de desconfirmação da Constituição, não é? de desdizer tanta coisa. Outra, que dirá a Constituição? Imagina, não é? Mas, então, num período desse, eu sei o que é advogar num tempo em que a Constituição ainda estava se firmando, e sei o que é ser juíza com a Constituição recém-promulgada, em que o expurgo dos resquícios autoritários do Código de 1942 ainda se faziam presente. Eu própria me lembro que uma vez ameacei um advogado que era padre também e que estava se esquivando de uma audiência. Eu ameacei com o quê? Tudo bem, doutor, o senhor não vai ter tempo de vir de Jeremoabo para cá, eu estava em Antas, eu vou nomear um defensor ad hoc. Veja só, não é o dativo e tal, aquele profissional que o Código de Processo Penal ainda tem lá. Você pode nomear qualquer pessoa para fazer a defesa. Isso não é defesa, não é? E isso era uma ameaça. Então, expurgar de mim também o resquício autoritário que está na lei, por isso que esse repto, esse desafio que o Dr. James Walker fez aqui de
Desconfiem da lei. Eu costumo dizer à minha assessora, desconfie de mim. Eu não reproduzo lei de cor porque eu posso me equivocar. E ainda que eu diga, vá conferir. E não é só conferir lendo, é conferir examinando, contextualizando. Por isso, o meu objetivo aqui hoje não é dizer sobre a história da pena de prisão, sobre função, mas no espaço privilegiado de fala, que é este encontro, o Encontro Nacional de Advogados Criminalistas, trazer algumas reflexões sobre aspectos práticos da pena de prisão, visto do lado de cada mesa de audiência. E, a partir dessas reflexões, do que temos no ordenamento jurídico, cuja aplicação e execução, vejam bem, têm sido deixados a cargo e aos cuidados exclusivos do sistema de justiça criminal. Advogado não faz parte, não integra o sistema de justiça criminal. Qualquer que seja a concepção mais ampla ou mais restrita, uns não querem as agências policiais no meio, outros as admitem, mas há aspectos, e sobre esses eu vou refletir agora, que não podem ser deixados a cargo exclusivo do sistema de justiça criminal. E hoje, inclusive, com a Defensoria Pública como órgão de execução penal, felizmente atuante, porque o que eu percebo é que não tem os advogados criminais, de modo geral, e eu vejo aqui pelos répitos, pelos desafios que foram lançados antes de eu ocupar a tribuna, os advogados não têm feito valer, neste particular, com mais vigor, a sua condição de indispensabilidade à administração da justiça, que é a função essencial constante da Constituição Federal. Me aterei aqui à questão da individualização da pena de prisão, mas da pena de prisão, foi falado há pouco da pena de prisão cautelar, mas eu vou para a pena de prisão efetivamente. E há 3 outras situações que me têm incomodado. 2 relativas à fase de instrução e julgamento dos processos criminais, a aplicação da súmula 231 do STJ e a aplicação do artigo 45 da Lei 11.343/2006, que o doutor Marcelo aqui se ateve a ela, mas a aplicação desse artigo 45. E a última é relacionada à execução das penas de prisão, que é relativa à aplicação dos institutos do indulto e da comutação. Ou do indulto somente, a comutação como um indulto parcial. Mas hão de se perguntar aos senhores, e hão de me perguntar também, o que tem os advogados a ver com a pena de prisão? Com a sua individualização, com a sua aplicação ou com a antecipação do seu cumprimento? Isso não é função de juiz? Por que discutir isso com os advogados? São essas as reflexões que faço e convido todos a fazer a partir de agora. Começando pela individualização da pena, reclusão, detenção, prisão simples, o que quer que seja, qualquer que seja ela, eu, como já adiantei, não pretendi e nem pretendo discutir a história da pena, nem a sua função, quer do ponto de vista tradicional, quer do ponto de vista da racionalidade penal moderna, que é como Álvaro Pires denomina o sistema de pensamento da justiça criminal, tal como construída a partir do século XVIII, quer do ponto de vista da transmodernidade de que fala Henrique do Céu, moldada pelo pensamento decolonialista de Césaire, Fanon, Abdias Nascimento, Maldonado Torres, Catherine Walsh e tantos outros, e que estabelece uma visão crítica do eurocentrismo que domina as ciências, a filosofia e o conhecimento como um todo universalizado, estranhando o outro e não admitindo as distinções na outra pessoa, não admitindo o distinto com sua história, com os seus significados, com os seus significantes, com a sua trajetória. Também o direito penal não poderá fugir desse debate, que, entretanto, não se fará hoje, nem caberia uma simples exposição como esta. Ainda temos que estudar muito e muito para nos situarmos na questão.
partirei da nossa realidade constitucional, local, normativa e atual, dando como certo que no nosso ordenamento jurídico a pena, isto é, a consequência jurídica da prática de um delito ou contravenção penal, deve ser individualizada. Assim o diz a Constituição Federal no artigo 5º. O que é que diz? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, aquelas que enumera. A lei regulará a individualização da pena. Como nós temos sempre um jeito diferente de fazer as coisas, eu me lembro que eu fui ao Chile fazer um curso na OEA, participar de uma atividade, foi onde eu aprendi o que é sistema acusatório de verdade. Então, o que é que eles fizeram? Bom, nós estávamos numa ditadura, passamos para um regime democrático, um Estado democrático de direito, efetivamente, com pressupostos que não podem ser colocados para debaixo do tapete. Então, a gente bota tudo abaixo. Institui defensoria pública, cria novas estruturas, juiz de garantias, faz todo um outro para fazer valer a Constituição. Aqui não, a gente faz um remendinho, faz um puxadinho nessa lei, um puxadinho na outra, pega o Código Penal de 40, o de 42, o Código de Processo Penal, em épocas democraticíssimas, editados, e vamos ajeitando com uma reforminha aqui, alguma coisinha ali, e vamos tocando para diante, querendo que as pessoas compreendam o que está ali. Então, a Constituição Federal diz isto, e o artigo, o Código Penal, essa digressão foi para falar que o Código Penal é a lei que regulará, lá na Constituição de 88, então é o Código Penal, recepcionado, diz no artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, aqueles 8 itens que juiz odeia, o estudante muito pior, mas que os advogados deveriam... Quem está fazendo o concurso decora e procura uma fórmula matemática que resolva tudo, e aí abro um outro parêntese para dizer, meu drama, quando passei num concurso para magistrado, eu fui aprovada. Disse um juiz federal, já aposentado hoje, doutor André Mara, a senhora passou naquela carnificina. E eu fui aprovada. E o meu desespero, como é que eu aprendo a aplicar pena, que a gente não aprendia isso na escola, na faculdade, como é que eu aprendo a aplicar pena em 8 dias? Porque 8 dias seria a prova. Ele, e eu nomeio, doutor Cândido Moraes Pinto Filho, puxou todas as pastas que tinham de sentença e me emprestou. Depois fez o mesmo com a prova seguinte, que foi de administrativo. Mas esse artigo 59, então, diz aqui, claro, com a redação de 84, diz que o juiz, atendendo a todas essas coisas que parecem que são para encher a paciência, culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, proporcionalidade, adequação para a reprovação da prevenção do crime. Aí fala, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, o regime inicial do cumprimento de pena, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, a substituição da pena, quando for o caso. Mas aí eu pergunto, e o que é individualização da pena? E por que eu trago a reflexão, o papel fundamental dos advogados criminais na construção, vejam só, na construção dessa individualização, embora seja a tarefa realizada pelos magistrados, em virtude do dever constitucional de fundamentação das decisões expresso no artigo 93 da Constituição Federal. E aqui eu trago alguns autores. Guilherme Nucci diz que fala sobre o significado da individualização da pena, que é eleger a justa e adequada sanção penal quanto ao montante, perfil. René Ariel Dotti diz que individualizar a pena significa aplicar a determinado agente a resposta penal adequada, necessária para reprimir e prevenir o crime.
Zaffaroni e Perangeli conceituam individualização como a quantificação da pena, só a quantificação. Paulo Queiroz afirma que a individualização da pena é a fixação pelo juiz das consequências jurídicas, conforme o grau de culpabilidade do agente. Bom, em resumo, individualização significa a operação para tornar individual uma situação que é geral, particularizando-a fundamentadamente, tornando-a adequada àquela pessoa, como alertava o doutor Marcelo, aquela pessoa, não aquela pessoa naquele contexto. E, embora se materialize, há quem diga que a individualização então está em 3 níveis, no legislativo, no judicial e no executivo, eu discordo dessa coisa tão estanque, exceto para a questão da fase legislativa. Eu entendo que, embora a individualização se materialize na sentença, eu afirmo, na verdade, que ela começa na resposta apresentada à execução, passa por toda a prova produzida na instrução, com especial destaque para o interrogatório, com suas 2 fases tão ignoradas. Mas não é só por nós, juízes, cansados, estafados, não. É por isso que eu chamo a atenção do deixarem os advogados para o sistema de justiça criminal a tarefa exclusiva de cuidar da individualização da pena. Eu não sei nos outros estados, mas não se investiga. Aqui na Bahia não se investiga mais. Eu retornei às funções, eu tive 11 anos afastada de instruir, julgar e condenar ou absolver. Eu estava na execução penal e depois fui para exercício de funções administrativas do judiciário. Passei 2015 a 2018 nesse exercício de funções administrativas. Retornei, juíza substituta de 2º grau, mas pau para toda obra designada, fui auxiliar juíza da 2ª Vara de Tóxicos. Me espantei. A Polícia Civil se despiu da sua função, e os advogados também. Lá, a Polícia Militar hoje é quem faz a seleção, só não dá a sentença. Outro dia, um policial sentou, foi ouvido, e depois, então, eu chamei pela ordem. Não, doutora, mas fulano de tal é mais graduado e tal. Eu digo, não, senhor, estou chamando este. Eu pensei que era assim, porque no militarismo é assim. Eu disse, não, mas aí se fosse assim, o senhor mesmo dava uma sentença. É assim, chame esse daqui, era o soldado. Venha cá. Então, a Polícia Militar seleciona, leva, relata, então é relatado o flagrante, acabou. É com isso que vai o auto de prisão em flagrante, o inquérito mal e mal espera o laudo. Olhe lá. E já é remetido, e isso basta para o Ministério Público, mas basta também para os advogados. Eu fico até animado, outro dia vi advogados requerendo diligências. Que maravilha! Requerendo que fosse, chegou o auto de prisão em flagrante, ele determinando que fosse feita uma perícia no automóvel, onde disseram que tinha sido apreendida a droga. Maravilha! Quer dizer, então, não é à toa. E não cabe somente ao sistema de justiça criminal fazer, porque aí nós vamos ser parciais. Né? Cada um fazendo do seu sem a função do todo. A defesa, a defensoria pública, mas a defesa dos cidadãos compete aos advogados. É para isso. Não é à toa aquele artiguinho lá na Constituição, não. Artigão, na verdade. Ser função essencial à administração da justiça é algo muito sério e muito importante. Por essa razão é que eu aqui, inclusive, escrevi que a melhor defesa que uma pessoa processada criminalmente pode aspirar, desculpem, para além daquela que encontre a possibilidade de lhe absolver, mesmo que culpado, é aquela que apresente ou oculte
conscientemente no processo, de forma objetiva, dados sobre sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, etc. Isso por quê? Só se lembram até, quando se trata de mulher ou violência doméstica, que lembram do comportamento da vítima para defenestrar as mulheres, né? É somente nisso a defesa se lembra de trazer algum daqueles elementos lá do artigo 59, alguma daquelas circunstâncias judiciais. E por que eu digo isso? É porque o julgamento não é, quer constitucional ou infraconstitucionalmente, um ato solipsista, solitário, enclausurado do magistrado. Porque ele deve dialogar com a acusação e a defesa, e é preciso se policiar mesmo, viu? Porque eu às vezes digo à assessora, sim, mas e o que foi que a defesa disse? É preciso dialogar, verificar o que foi dito. Não posso dar uma sentença sem afastar ou acolher. Né? E o costume é ignorar. Mas é afastar ou acolher o argumento da defesa e do Ministério Público. O Ministério Público já está ali dentro. Aqui, não sei por onde, por aí, mas comigo também nunca aconteceu, mas até do Ministério Público querer sentar junto ao lado do juiz. Então, comigo nunca aconteceu. Porque parte é parte. Parte é parte. É aqui que eu começo a entrar já no segundo tema que trago para reflexão. Porque entendo que o verdadeiro significado de exercer uma função essencial, a administração, e eu diria a ministração, a entrega da justiça, é trabalhar para que ela seja feita, apresentando nos processos os argumentos que os magistrados deverão enfrentar fundamentadamente até o esgotamento de todas as instâncias recursais. Por esta forma, incumbe aos advogados a apresentação dos elementos necessários para a correta individualização da pena na perspectiva da defesa, não podendo ficar isso a cargo exclusivo dos juízes e tribunais, que, louve-se, tem ultimamente, pelo menos o Tribunal da Bahia, tem ultimamente se debruçado sobre a questão, revisando de ofício a dosimetria das penas aplicadas pelo primeiro grau. Gente, isso não pode ficar para de ofício, quer dizer, houve recurso, o advogado não se apercebeu que a dosimetria estava errada ou que não tinha uma lógica defensável. Aí fica a cargo exclusivo do tribunal, aí mais uma vez eu digo, do sistema de justiça criminal, desde o início até o final. E eu estou entrando já na segunda reflexão, que eu, inclusive, voltando agora em novembro para essa função judicante propriamente dita, me deparei com algumas coisas. Eu não adoto as coisas porque são moda, eu tenho que compreender do que se trata. Que é o caso da aplicação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula impede, parece brincadeira, mas impede a incidência de circunstância atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Sim, mas e o que fazer com isso? Qual é? É uma súmula de 99. Acontece que o artigo 59 do Código Penal, e seu inciso 2º, que dizem que as penas devem ser proporcional e adequadamente fixadas dentro dos limites previstos, não exclui a possibilidade da redução da pena para quem da pena mínima combinada. Não exclui. Isso porque, lá no artigo 65, quando são estabelecidas as circunstâncias atenuantes, a lei diz, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E se diz que sempre, sempre é sempre, não é de vez em quando, talvez, é marromeno, como a gente diria na Bahia, em baianês, marrom, mas às vezes sim, às vezes não. Ele diz que sempre atenuam a pena. Então, se é um próprio dispositivo legal que vem
depois do artigo 59, dizendo que, acontecendo aquelas circunstâncias ali descritas no artigo 65, a pena será sempre atenuada se, na operação anterior, na operação antecedente, a pena ficou no mínimo legal, porque não tinha nada que... Nenhuma das circunstâncias era desfavorável ao acusado, não vale também aquela. A gente aumenta um ano e depois a gente dá um desconto, porque tem que provar fundamentadamente como foi que chegou ali. Às vezes eu estou agora substituindo um desembargador, aí chega a conta, não, olha, não vamos... tudo bem, a gente vai excluir vamos mexer aqui na dosimetria, vamos excluir, mas pelas contas, se fizéssemos a conta, só resta uma circunstância, tinham 4, só resta uma. Mas se fosse feita a conta aqui pelo gabinete, a pena seria muito maior. Como ela ainda ficou menor do que o que seria, a gente deixa como está. Ora, se haviam 4, eu tirei 3, eu tenho que achar uma rácio ali. Então, se aumentou 2 anos, cada uma valia 6 meses. Então, eu vou ter que reduzir em 1 ano e meio aquilo que está, porque senão não seria lógico. E isto não é só... Porque aí vem a pergunta, mas e o dever que têm os juízes de aplicação das súmulas? Não é? As pessoas às vezes cansa. A gente faz, derruba e tal, e fica mal visto, e porque... E esse dever? É aí que entra a nobre e essencial função dos advogados em requerer, reiterada e recursalmente, a aplicação da norma vetada pela referida súmula, demonstrando a superação do entendimento, o overruling, a superação do entendimento, com fundamento em quê? Nosso direito processual penal, eu sei que tem os puristas, não se mistura sim, porque o ordenamento jurídico ele é sistêmico. E o artigo 3º do Código de Processo Penal autoriza a aplicação do Código de Processo Civil, do Código Civil, de analogia, princípios, autoriza. Então, cabe ao juiz, ao magistrado, que assim entender, mas se não couber, ao advogado que está ali para provocar, argumentar pela superação do entendimento encerrado naquela súmula, com fundamento na parte final do inciso 6º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que também estabelece o Código de Processo Civil, no seu artigo 8º, dentre outros princípios informadores, veja que ele é de 2015, contra um de 1942, feito por um decreto, estabelece no artigo, dentre seus princípios informadores, a aplicação do ordenamento, informadores da aplicação do ordenamento jurídico, a obrigação de o juiz observar a proporcionalidade, nem precisava estar lá, porque está lá no artigo 59. A razoabilidade e a legalidade. Além disso, cabe ao advogado atuar assim, não se rendendo, porque aí ele vai plantando também o caminho para mais um outro passo, que é a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, que não está aí por nada. Então, vejam a importância. E aí, a provocação que o Dr. James fez, olha, vocês querem ser um Cacai, ou uma doutora Débora, ou uma das outras advogadas que aqui estão, no sentido de ser... Gente, eu sou neta de lavradores, sou negra e não tinha ninguém na família. O fato de ser negro não quer dizer que não tivesse nenhum advogado na família. Mas eu não tinha, mas tinha mãe professora, formada em letras, etc. Tal. E eu dizia o seguinte quando eu formei cedo, bem nova mesmo. Fazer as contas é uma porcaria. Mas eu formei. E o certo é que, onde me chamasse, eu ia para São Paulo. Botava os códigos, que eu precisava de uma sacola de couro assim, uma máquina, Remington, não é? Fechadinha, bem super poderosa, porque a lei, nós temos essa vantagem. Nós somos um Estado federado e a nossa lei federal vale em qualquer lugar. Então não tem que temer. Raciocinar, refletir, descobrir e arguir perante qualquer juízo ou tribunal. Ou tribunal.
Claro. É, gente, magistrado, eu estava comentando, como é seu nome? Desculpe, eu esqueci, a colega que é vice, Fabiane. Nós estávamos comentando ali a história. Se é mulher e negra. Oh, gente, eu, magistrado, 50 anos da nossa associação, eu de rosa com vermelhinho, toda bonitinha. A criatura não achou mais a quem perguntar. Foi me perguntar onde é que ela achava água. Eu, na mesma hora, pois não, vou providenciar agora. Aí fui lá, falei com o povo do cerimonial e arranjei. Depois, quando me apresentaram, ela ficou morta de vergonha, não sabia o que dizer. Eu não disse nada. No Supremo Tribunal Federal, outro dia, algum tempo atrás, um desembargador de um estado, que eu não vou dizer qual, olhou assim para mim, eu solícita, jornalista? Eu disse não, porque estava anotando e tal. Não sabia, queria entregar a mochila para alguém. Aí eu chamei, as pessoas estavam, o cerimonial estava vinculado à secretaria-geral, que eu exercia, aí eu providenciei na hora e tal. Depois ele estava pelo corredor, não fique no corredor, venha para aqui, para a minha sala. Aí foi perversidade. Aí, por favor, venha aqui, aguarde o seu colega aqui. E aí ele se deu conta. E não tinha onde enfiar a cara. Por quê? Porque era mulher e era negra. Né? Então, são coisas assim. Então, mas isso não nos barra, nos fortalece. Então, isso para dizer que o caminho é esse mesmo. Agora, precisa dominar a técnica. Precisa estudar, refletir em cima da lei e aplicar a técnica, porque conversinha de pé de orelha não funciona. E se funcionar, aí não é o quem aceitou que está, é você que está se perdendo. Por quê? Já estou terminando mesmo, mas mais um caso de quando eu era advogado e um professor Hermano Machado me indicou um cliente e tal, e lá fui eu, questões agrárias, e lá fui eu. Ele disse, a juíza é minha amiga, a doutora Neuza, juíza de Ilhéus, já aposentada hoje, é minha amiga, ele ex-deputado e tal. Eu fiz minha petiçãozinha, arguindo a suspensão da audiência porque o edital de citação não tinha sido publicado, fiz minha parte técnica, e aí ele foi. Ela gentilmente recebeu em casa, papai, e ele, pois não, eu receberei no fórum, no gabinete, a audiência está marcada para tal hora e tal. A juíza íntegra, eu que tinha minha petiçãozinha, minha parte técnica feita, fiz, a audiência não se realizou, não porque ele conhecia ou porque ela educadamente o receberia, mas porque não havia condições, porque o contraditório não tinha se estabelecido, a relação processual não tinha se instaurado. As duas últimas reflexões que eu trago são sobre... eu até andei olhando de novo a jurisprudência para dizer, eu posso estar desatualizada, não é possível. Uma promotora me perguntou dentro da sala de aula, a senhora está instaurando um incidente de insanidade mental? Eu disse não. O sujeito era visivelmente usuário de crack, carcomido naquela situação. Mas aquele eu ainda pude fazer isso, suspender, determinar a realização do exame para verificar se ele tinha condição de ter agido. Porque é muito mais difícil até condenar, porque o fato de ser usuário não quer dizer que não seja traficante. Dá trabalho você fundamentar. Mas tem situações em que a pessoa agiu como o artigo 45 diz. E eu não entendo por quê. O artigo 45 da Lei de Tóxicos, a Lei 11.343/2006, diz: é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, veja só, eu vi uma jurisprudência do TRF, não sei se da terceira, dizendo que não, é só quando foi por caso fortuito ou maior. Não. Em razão de dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou da omissão, agora vem o detalhezinho, qualquer que tenha sido a infração penal praticada. Não é só crime de droga. Não é só tráfico de droga. Qualquer que seja a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento que está lá também no Código Penal. Quer dizer, qualquer. E aí você vê, aqui na Bahia chama saciseiro, com todo respeito.
aos sacizeiros. Mas aquela pessoa empedernida, já dependente químico em altíssimo grau, para sustentar o barato, apanha, corre. Gente, eu tive outro dia vi um caso de furto quando eu estava na execução penal, que já estava para 22 anos. Aí fui aplicar o crime continuado, ver essa coisa. 22 anos só de furto. Furto. E não é porque era cleptomaníaco, não. Entendeu? Então, e a gente faz vista grossas disso. E a gente, eu estou falando, advogados, defensores públicos, Ministério Público, juízes. Está ali. Quem tirou a eficácia dessa legislação? Porque não tem como fazer o exame de dependência toxicológica. O Estado se vire. Entendeu? Existe, porque existem casos em que tem casos que como é que chama? Chacrinha, não. Chicana. Às vezes a pessoa, né? Mas não. Mas eu não vejo nem arguir, nem como chicana. Eu tenho visto ser arguído isso nas defesas. A última reflexão é sobre a aplicação dos institutos do indulto e da comutação como recurso de antecipação do cumprimento de pena de prisão. Na essência, até de extinção, mas então, se você extingue e já começou a cumprir, é a antecipação do cumprimento de pena. É mais uma outra coisa em que os advogados, em que a advocacia criminal, pouco se... Não é imiscuir, não, porque é sua função. Parece que a defesa se restringe a fazer aquela defesa prévia. Por obrigação não pode dizer nada. Não, você já pode arguir muita coisa. Tenho visto muita coisa da Defensoria Pública da Bahia. Eles juntam declaração das vítimas, e aí os advogados vão espalhando, da Defensoria, vão espalhando as práticas boas para a advocacia criminal. Pelo menos você não pode dizer que a conduta social não é desfavorável. Se juntou a declaração do vizinho dizendo que é uma boa pessoa e tal, vai. Como é que eu, juiz, daqui vou dizer que não é? Mas ser advogado criminal não é só pegar a procuração, acompanhar a audiência, não fazer pergunta alguma, nem quando lhe é aberta a palavra no interrogatório, que aí, como é que a gente vai conhecer? Se o juiz for minudente, eu pergunto até onde estudou. Qual é a série? Para você saber quem é que você está julgando. A lei manda, né? Aquela primeira parte do interrogatório é a qualificação. Com aquilo ali se requer o benefício previdenciário. Já aconteceu isso. No interior, um pedreiro e tal, aí veio para o regime semiaberto, como é que faz? Ali serviu de prova na justificação do INSS, porque tinha qualificação, dizia o que ele trabalhava, o que fazia, aquilo serviu, auxiliou na justificação para a família receber o benefício. Então, acompanha, faz, sem dizer nada, depois acontece. Não é isso. A função é essencial, a função é muito essencial para ser maltratada, malferida. E o indulto, quantas vezes o sujeito não tem direito, agora está bem restrito, mas está bem amplo também. Está bem restrito o indulto, o presidente atual disse que não iria indultar ninguém, não ia ter decreto de indulto, mas editou o decreto agora em fevereiro, e o decreto de indulto publicado nesse ano de 2019, se por um lado corta um bocado de coisa, regride um bocado de coisa, mas tem outros aspectos que ele não estabeleceu os quantitativos, não é? A fração de pena. Então, é função do advogado, sim. Advogar na execução penal não é só ir lá visitar, buscar o dinheiro, assinar a procuração lá dentro. Não é. Buscar o dinheiro, eu quero dizer, mas ir acertar os honorários e tal. Não é. É muito mais, e tem muito mais a fazer e a ser feito. E isso não pode ficar a cargo dos agentes penitenciários, do pessoal do CRC, do juiz, do conselho penitenciário, de tudo isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, indulto. Para se ter direito ao indulto, é preciso que venha uma comunicação de lá, de dentro do estabelecimento prisional. Mas desde quando o advogado está preso a essas coisas, desde que ele comprove que tem essa situação, o juiz
é obrigado a julgar, já nem precisa mais que o Conselho Penitenciário. Antigamente dependia de ser ouvido o Conselho Penitenciário. Então, eu finalizo dizendo que todos esses direitos relativos à pena de prisão, para além da crise do próprio Instituto, não vamos discutir isso porque a gente tem uma realidade. Quem me conhece sabe, eu costumo dizer, a questão é essa, o ideal era aquele, o bom era trabalhar nessas condições. Mas, enquanto o seu lobo não vem, que era uma historinha que me contava e que eu contei muito, vou passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem, já está pronto seu lobo. Aí, enquanto o seu lobo não estava pronto na brincadeirinha de criança, aí a gente ia passear na floresta. É assim. Enquanto não se supera essa crise, não substitui esse paradigma punitivo que vivenciamos nos últimos quase 300 anos, mas com essa gravidez é ótimo. É gravidez mesmo, é bem prem. Mas essa gravidade, com essa gravidade que hoje nós enfrentamos, nós temos que seguir em frente e enfrentar a pena de prisão como ela está aí, com os institutos que nós temos para enfrentá-la, para minorá-la, para mitigá-la, para resolver. Todos esses direitos relativos à pena de prisão, para além da crise do próprio Instituto, estão vigentes, estão previstos. E para que a justiça seja feita, real e efetivamente, é preciso também que os advogados aí atuem, dando voz e concretude à essencialidade da sua função constitucional. Fechando, eu fiquei até na dúvida se eu li isso ou não. Encontrei um texto de Érico Veríssimo, no Solo de Clarineta, que é bem interessante, que eu vou usar para que nós, advogados e juízes criminalistas, que não somos escritores, possamos usar das tecnologias atuais para acendermos as luzes de que ele fala. O texto diz o seguinte: o menos que um escritor... Ótimo, gostei de acender essa lanterna, eu ia trazer meu celular para acender daqui, coisa de júri, que a gente faz aquelas coisas de efeito. Mas muito bem, como é seu nome? Camila Garcês. Camila, mantenha essa luz acesa, para ouvir o que é que Veríssimo disse em Solo de Clarineta, página 45. O menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinatos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, acendamos os celulares, as lanternas do celular, como um sinal de que não desertamos do nosso posto. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Baiana, baiana.